Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas de ensino religioso. E para a aula de hoje, do 6º ano, eu trago um conteúdo chamado Tradições. As tradições escritas e as tradições orais. Então, vamos começar o nosso conteúdo de hoje observando o slide que está aí para vocês. Então, preste atenção no que diz o slide. Tradições escritas, registro dos ensinamentos sagrados. O que é, hein? Uma tradição? Tradição é uma palavra com origem no termo em latim traditio, que significa entregar ou passar adiante. A tradição é costumes, comportamentos, memórias, crenças, lendas para pessoas de uma comunidade, sendo que os elementos transmitidos passam a fazer parte daquela cultura. Então, olha só, eu posso já saber que as tradições elas podem ser definidas de duas formas. Tradições escritas, os registros deixados, né? E as tradições orais. Quando eu falo oral, é aquela tradição passada de boca em boca. Também de pai para filho, dentro de uma comunidade. Então, vamos lá. Tradição religiosa. Olha o próximo slide. Para muitas religiões, a tradição é o fundamento conservado de forma oral ou escrita, como eu falei para vocês, dos seus conhecimentos acerca de Deus e do mundo, dos seus preceitos culturais ou éticos. Vamos diferenciar agora essas tradições, como a professora já colocou para vocês, e sempre nessa aula eu vou enfatizar. Essas tradições podem ser como, professora Adriana, podem ser tradições escritas e tradições orais. Textos sagrados, orais e escritos. Os textos sagrados são também ensinamentos transmitidos de forma oral e escrita pelas diferentes culturas religiosas. São uma forma de expressar e disseminar os ensinamentos das religiões. Do texto sagrado brota todo o saber sobre a tradição religiosa, sobre aquela doutrina, os códigos de ética, a moral, as regras dos rituais, enfim, todas as orientações civilizadoras dos homens. Então, professora Adriana, então me explica assim, dentro dessas tradições que existem, como a senhora falou, tradições orais e tradições escritas, é nessas tradições escritas que vão estar lá registros de como se faz as questões de todas as regras de uma religião? Sim, a questão também dos rituais, casamento, batizado. Então, existe toda uma regra, toda uma maneira de se ter aquele ritual. Mas antigamente não era assim. Esse ensinamento era passado oralmente, se aprendia de pai para filho, de boca em boca. Funções e objetivo dos textos sagrados, orais e escritos. Qual é essa função principal, professora? Transmitir e organizar os ensinamentos religiosos para as novas gerações. Características do texto sagrado. Bem simples. Ele é reconhecido e validado para todo um grupo religioso. Ele dá sentido e um significado essencial àquela realidade. Próximo slide. Dá uma olhada. Textos sagrados orais. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Mesmo com a invenção da escrita, algumas culturas optaram por permanecer na oralidade, armazenando textos em sua memória, como, por exemplo, nós temos as culturas indígenas, aborígenes e africanas.
Os textos sagrados escritos, com o intuito de garantir a preservação do conteúdo e dos ensinamentos, registrou seus textos aonde? Na Bíblia, no Torá, nos Vedas, ao Corão. E tem outros nomes também. Esses nomes que eu falei agora, como Bíblia, Torá, Vedas e Alcorão, é nesses locais que estão as partes escritas. Como eu falei anteriormente, existem algumas religiões que permanecem na oralidade, que é na questão de passar os seus ensinamentos oralmente, que temos aí as tradições indígenas e africanas. Eu coloquei umas imagens para vocês observarem de como eram passados e como são passados ainda a questão da oralidade, né? Como é que se ensina essa parte oral? Olha aí, conversa, olha o slide. Conversa, ensinamentos, a família unida junta, passando os seus ensinamentos. E tem uma imagem das tradições escritas. Observaram? Vamos passar adiante. O que é que nós aprendemos sobre as tradições escritas na aula de hoje? Onde é que elas estão? Onde é que eu posso encontrá-las? Há diferença entre tradições orais e escritas? Existe diferença? Reconhecemos o papel da tradição na preservação das memórias de uma religiosidade? É através das tradições que nós guardamos esses registros das religiões. Diante de tudo isso, sexto ano, prestem bem atenção. O que é que fica marcado na nossa aula de hoje de tradições? Que as tradições elas podem ser de duas formas, escritas e oral, certo? Muito honrada e muito agradecida pela participação de vocês, pela atenção, a atenção de toda a família também, né, que aprende junto. Muito obrigado e nós nos encontramos, viu, para dar continuidade em uma próxima aula. Tchau, tchau!